Eu saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Iremos nos debruçar sobre o versículo 7 de maneira mais detida. Diz assim a palavra inerrante e santa do nosso Deus. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, o instruído adquire habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus bendito, santo, perfeito e justo, mais uma vez nos achegamos a Ti como congregação, ó Deus, para invocar o Teu maravilhoso, majestoso, magnífico e resplandecente nome. Indignos somos de orar, sequer de estar pisando nos Teus atos, mas Tu nos ordenastes a orar, e é com esta confiança do mandamento santo da Tua palavra, e sobretudo, ó Deus, da purificação que há em Cristo, que nos achegamos a Ti. Já Te pedimos perdão pelos nossos pecados, e a Tua palavra nos ensina que se confessarmos os nossos pecados a Deus, fiel e justo é Deus, para nos purificar de toda iniquidade. Assim, lavados e remidos, com as consciências purificadas pelo sangue de Cristo, nos achegamos a Ti, Senhor. Precisamos da Tua graça neste momento. Precisamos que o Teu Espírito venha sobre nós e nos conduza. Conduza nossos ouvidos, conduza os lábios do pregador, mas conduza, sobretudo, nossos corações ao temor e ao tremor do Teu nome. Pai bendito, nós suplicamos que seja conosco, que eu diminua como homem e que Tu cresças, que Teu nome seja exaltado e magnificado, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Fala-nos pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus. Corrige-nos, repreende-nos, exorta-nos, consola-nos. Ó Senhor, que o Senhor possa ser manifestado a nós, Cristo e Cristo crucificado. É o que Te pedimos e agradecemos, crendo, temendo e tremendo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, o livro de Provérbios é um livro que foi escrito provavelmente terminado por volta do século V a.C. Um livro que foi escrito gradualmente, tem 3 autores principais. O próprio capítulo 1, verso 1, nos fala do primeiro autor como sendo o rei Salomão, filho de Davi. Mas também o capítulo 30 nos fala da profecia de Agur, e o capítulo 31 nos fala da profecia do rei Lemuel, a profecia que ele ensinou sua mãe. Ora, este livro, o grande diferencial dele enquanto um provérbio é o seu caráter axiomático, o seu caráter prático, o seu caráter valorativo. Provérbios não são exclusividade do povo israelita. As nações do Oriente Próximo também conheciam a prática de compilar provérbios. Os árabes, diversos dos edomeus, mas o aspecto diferencial da palavra que agora iremos nos debruçar é que estes provérbios são resultado da inspiração do Senhor sobre Salomão. O autor destes provérbios é o Espírito Santo de Deus e ele nos fala como a filhos, portanto devemos ouvi-lo com toda reverência. O que nós devemos compreender é que este livro se encontra dentro de uma literatura específica, a literatura sapiensal. Essas pequenas considerações são necessárias. Quando nós falamos da literatura sapiencial, nós passeamos praticamente na divisão de livros bíblicos. A Bíblia tem o Pentateuco, os primeiros 5 livros, a chamada Lei de Moisés, os livros históricos, os livros poéticos no Antigo Testamento e depois os profetas maiores e menores. Dentro dos livros chamados livros poéticos, 3 se destacam como livros de sabedoria: Jó, Provérbios e Eclesiastes. Em Jó, de uma maneira especial, nós temos o sofrimento do justo. Por que sofre o justo? Em Eclesiastes, nós temos a razão da vida, a felicidade, o temor como um relativo motivo para uma vida em felicidade, a vaidade do viver. E em Provérbios, nós temos a prática de um viver sábio.
de um viver resoluto, de uma sabedoria que não apenas se dedica a uma devoção e adoração, mas que isso concretiza na prática, nos nossos atos diários. Então, essa divisão em provérbios, ela nos dá um aspecto importante. Os provérbios que aqui vão ser ditos, vem da palavra massal, que significa máxima de sabedoria, que significa praticidade. Então, os provérbios devem ser eminentemente práticos, ouvi-los e de imediato aplicá-los à nossa vida, como deve ser toda e qualquer lição da fé cristã. Muito bem. O aspecto primordial que nós percebemos aqui, neste verso 1, nos fala Provérbios de Salomão. Quem escreveu este livro foi o rei Salomão, pelo menos na sua vasta maioria dos seus capítulos. O que nós percebemos é que Salomão significa pacífico. Davi, que era um homem que viveu um momento de angústias, que viveu lutas e perseguições, escreveu um livro de devoção, um livro de oração, um livro de salmos. Como a palavra de Deus nos ensina, está alguém aflito? Ore. Salomão, dentro de um outro contexto, um contexto geopolítico de pacificação, o momento máximo da teocracia israelita, ele escreve um livro de prática, um livro de sabedoria. Assim também nós, quando estivermos em momentos de paz, devemos nos debruçar a aprender e a construir conhecimento, que vão apenas nos ensinar, não apenas nos ensinar, mas também ensinar as demais pessoas. Então nós temos que ele era filho de Davi, isso fica claro em toda a narrativa bíblica, e há um mandamento de Davi para ele qual é, antes de morrer: eu vou pelo caminho de toda a terra, coragem, pois, e ser homem. E dando desses diversos conselhos, o rei Davi instrui, prepara, ora, trabalha o coração do seu filho Salomão. E é este homem que pediu a sabedoria ao Deus Todo-Poderoso. Quando, após fazer sacrifício de 1000 holocaustos, nós encontramos isso em 1 Reis, no capítulo 3, o Senhor aparece a ele e lhe pergunta em visão: pede o que queres que te dê. E ele disse: grande beneficência usastes tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou diante de ti com coragem, integridade e firmeza de coração. E cumpriste a beneficência que prometeste a Davi, e colocaste agora um filho no trono como hoje se vê. Porém, eu sou um pouco mais do que um menino pequeno, em algumas traduções, do que um jovem, não sei entrar nem sair. E o teu povo, teu tão grande povo, quem poderia julgar sobre este teu grande povo? Dá a teu servo, pois, um coração sábio e discernidor, um coração sábio e entendido. Salomão começa com um exemplo de humilhação diante do maior dos tesouros, e esse tesouro é o foco do livro principal que lhe é dada a autoria: a sabedoria. Porque é melhor adquirir a sabedoria do que o ouro, e é melhor adquirir o entendimento, o conhecimento, do que a prata. E Salomão, com essa oração, imbuído desta sabedoria divina, dada pela graça absoluta de Deus, ele escreve este livro. Ele era rei de Israel, diz ainda o verso 1. Rei de Israel, povo da aliança de Deus. O povo pelo qual Deus chama-se pelo seu nome, Deus de Israel. Ela é o Deus de Israel. O Deus da aliança é chamado por este nome, e ele é Deus de um povo. Aprendeu a sabedoria com este povo, e a este povo aplicou, e a este povo assinou. Ele era um rei, mas não, malgrado fosse um rei, não teve qualquer dificuldade em ser humilde e ensinar também a crianças. Nós percebemos em vários momentos um contexto familiar em Provérbios, quando ele fala: filho meu, ouve a lição de teu pai, não te esqueças da lição, do ensinamento de tua mãe. Ata-os ao teu pescoço. Ou seja, ele humilha-se, ensina e direciona o conhecimento a um povo do qual ele pertence, o povo de Israel. Ele, enquanto rei de Israel, nos mostra que ouvir a sua sabedoria era, naquele momento, ouvir a sabedoria de Deus. Nós vimos a rainha do Sabá, 1 Reis, capítulo 10, vindo de terra longínqua e testando Salomão com conselhos e com enigmas. E depois de ouvi-lo, e magnificada com o assentar de seus servos, com a ordem de sua vida, ela expressa de maneira muito clara: sobrepujas em sabedoria há muito do que disseram. Ou seja, ela louva ao Deus de Israel ao ouvir a sabedoria de Salomão. Aqui, se o Senhor, por sua graça, nos acompanha, nós vamos ouvir aquele que é maior do que Salomão. O Espírito de Deus inspira esta Escritura, toda a Escritura, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Inspirando essa Escritura, Deus nos fala: ouça a voz de Deus. Por que esse conselho é importante? Porque nós vamos falar de uma doutrina fundamental, o temor do Senhor. Todos os aspectos desses primeiros 6 versículos introdutórios encaminham, apontam e
pode ser ouvido levianamente. Deus será santificado naquele que se achegar nele. Quando ele caminha para o temor do Senhor, nossos corações, nossas mentes, nossas almas devem estar voltadas a uma plena compreensão do seu conteúdo e da sua verdade. No verso 2, para aprender a sabedoria. A sabedoria vem de uma palavra hebraica, hakan, que significa habilidade. Como a habilidade de um artesão para fazer uma joia de ouro ou para fazer uma costura. Nós percebemos isso na Bíblia em alguns textos onde o Senhor, com graça, encheu alguns homens desse tipo de sabedoria. Vemos, por exemplo, em Êxodo 28, verso 3, a palavra do Senhor assim nos diz: falará também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que ele ministre o ofício sacerdotal. Aqui nós vemos a palavra sabedoria, é a mesma palavra que é utilizada no contexto de Provérbios. Sabedoria em Provérbios é a habilidade para um viver sábio. Essa sabedoria não é uma sabedoria para mera elucubração mental, para mera ginástica cerebral ou intelectual. Essa sabedoria é uma sabedoria prática, que pode ser dada tanto ao douto como ao indouto, tanto ao erudito como ao simples, tanto ao semi-analfabeto como ao mais ilustrado e culto dos acadêmicos. Essa sabedoria tem que ser manifestada na prática, senão ela é estéril, senão ela é morta. No Novo Testamento nós vemos o Tiago escrevendo que a fé sem obras é fé morta. A sabedoria exige prática para que seja plenamente aprendida, compreendida e concretizada. Ele fala dessa sabedoria, desse hakan, como essa habilidade, a arte de viver habilidosamente. Para aprender a sabedoria e o ensino. O ensino, em algumas traduções, instrução. O meio para obter a sabedoria é a instrução. Provérbios nos ensinam diversas maneiras como este próprio ensino se materializa na vida de alguém. A correção, Provérbios capítulo 3, que depois repetido em Hebreus, nos ensina que o Senhor repreende aquele que ama e açoita ao que tem por filho. O ouvir a voz, ouve, filho meu, ouve. Em vários momentos nós vamos escutar o Senhor nos instando a ouvi-lo. Quando ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Ouvir é mais do que escutar, é ouvir com detida atenção, é querer observar cada aspecto, cada detalhe, cada filigrana. Nada pode dispersar a atenção daquele que ouve com o coração aberto a Deus. Nós percebemos que essa instrução vem resultante do ouvir, vem resultante ainda das admoestações e vem resultante da observação da vida do outro e da escolha de nossas companhias. Provérbios 13, 20 nos ensina: anda com o sábio e você será sábio. Quem é o seu companheiro? O seu companheiro é um sábio? Você anda com pessoas piedosas? Você é influenciado pela piedade, pela comunhão, com ter algo em comum com pessoas efetivamente piedosas? Essa é uma forma, é uma das maneiras como esse ensino se manifesta. As suas companhias, o ensino se manifesta com a repreensão de Deus, o ensino se manifesta com ouvir a sua voz com máxima atenção, temor e reverência. E ainda dando continuidade, nós vemos: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência, algumas traduções, entender as palavras da prudência. É a forma de tomar noção das coisas. Ser um cristão não lhe tira da condição de cidadão do mundo, ter bom senso, saber conduzir-se diante da sociedade. A palavra de Deus nos ensina: zelamos pelo que é honesto, não apenas diante do Senhor, mas também diante dos homens. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos brilhar como astros e estrelas, no meio de uma geração corrupta e perversa. A nossa postura deve em tudo demonstrar que, pela graça de Deus que nos é concedida, nós aprendemos essa sabedoria e ela é manifestada na prática, no entender as palavras de inteligência. Quando entendemos de fato as palavras de inteligência, não apenas na mente, mas quando elas descem ao coração, elas se manifestam na prática. E isso nos retrata um viver metódico, um viver piedoso, um viver firme, um viver prático. O verso 3 nos ensina: para obter o ensino do bom proceder. Denota uma habilidade em prática. Prosseguimento aqui nos dá a ideia de algo que se continua, que se manifesta no tempo. Não é apenas ler a sua Bíblia uma vez, não é apenas ir na igreja quando você pode, é uma constância, é ser constante na fé, é manter-se em atividade. Deus é um Deus que gosta de trabalho, de diligência. O meu pai trabalha até agora, e eu
Você opera com temor e tremor a sua salvação? Ou você é relapso na sua vida espiritual? Ele nos mostra que é um bom proceder. O bom proceder é resultado da verdadeira sabedoria. Então, se a sua fé é uma fé capenga, se a sua vida é uma vida que não retrata continuidade e firmeza com Deus, você tem uma falha no entendimento na sabedoria. O puritano Richard Baxter ensina que toda verdadeira fé, toda verdadeira manifestação de vida vem na mente em primeiro lugar. As palavras de Deus devem ser como primeiro conhecidas no entendimento, na mente, no intelecto, e depois elas descem ao coração. Alguns poderão até ir para o inferno com conhecimento, mas sem conhecimento irão. Como é o seu conhecimento da palavra de Deus? Você maneja bem a palavra da verdade? A palavra de Deus habita ricamente no seu coração? Você desampara a palavra de Deus, ou como Josué, ela é a sua meditação de dia e de noite para fazer conforme tudo quanto nela está escrito? A palavra de Deus é por você compreendida, amada. De que maneira você se aproxima do santo livro? Com reverência? Ou você abre o santo livro assistindo novela, assistindo televisão, comendo uma bolacha, sentado e largado de qualquer maneira? Isso vai nos demonstrar claramente o princípio da sabedoria do bom proceder. O entendimento da sabedoria lhe gerará um bom proceder. Se o seu proceder não é conforme essa sabedoria, você pode até ter aprendido, mas ficou na esfera da mente, não desceu ao seu coração e ao seu espírito, não atingiu as suas afeições. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Nós temos que entender essa questão da justiça, do juízo e da equidade como um aspecto da moral e da verdade de Deus. Deus é um juiz justo. É um Deus que se ira todos os dias, conforme está no Salmo 7. Se o ímpio não se converter, Deus já tem afiado a sua espada. Salmo 89,14 nos ensina que justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e graça lhe precedem. Deus é caracterizado em sua santidade, glória, como um Deus com uma multidão de perfeições e atributos. Como uma luz, que ao momento que você vai fazer com que aquele raio da luz venha a ser objeto de uma refração, se manifeste em diversos prismas de cor. E um desses prismas é a justiça de Deus. A justiça de Deus exige que aquele que caminhe no bom proceder da sabedoria, do viver habilmente, caminhe na justiça, caminhe na integridade. Essa integridade vai estar manifestada primeiro no lar, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus entes queridos. Essa integridade vai estar manifestada na sua relação com os seus servos, na sua relação com os seus senhores, na sua relação com as autoridades sobre você constituídas na casa do Senhor e sobre você constituídas em todas as esferas. Essa relação de justiça, essa relação de juízo está diretamente ligada ao aspecto anterior que nós falamos de bom proceder. Eu vou dar uma ilustração. Você deve treinar o bom proceder. Você deve, como disse o apóstolo Paulo, exercitar-se a si mesmo em piedade. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Você é um atleta cristão? Você é um soldado? Você é alguém que se exercita em piedade? Um exemplo, um músico. Há um aspecto que fala muito claramente ao meu coração quanto a isso. Uma ilustração. Um músico, um homem de 90 anos, um músico famoso, muito conhecido, hábil. Ele é especialista nas estruturas e no toque dos seus instrumentos. Seu instrumento era o piano. E perguntaram: o senhor treina todo dia? Ele: todos os dias. Impreterivelmente eu tenho que treinar. Poxa, mas você tem 90 anos, já toca há mais de 60 anos, tem tanta experiência e habilidade, por que o senhor continua a treinar? Ele respondeu da seguinte maneira: se eu deixar de treinar um dia, eu percebo. Se eu deixar de treinar 2 dias, os críticos, os especialistas perceberão. Se eu deixar de treinar por 3 dias, a plateia também perceberá. E ele respondeu para o jovem: se você quiser ser um músico, como um hobby, como um entusiasta, tudo bem, você pode treinar dia sim, dia não. Mas se você é um profissional, se você faz disso a razão da sua vida, você treinará todos os dias, ou você não terá primor naquilo que faz. Uma aplicação para nós. É assim a sua vida de oração? Você é um soldado cristão? Você é servo de Cristo? Ele é o seu Senhor? Ele é o mestre da sua vida? Ele conduz os seus pensamentos? Você tem pensamentos espirituais? Qual é a sua dedicação à palavra dele? É interessante perceber como há pessoas que têm 10, 15 anos na igreja e nunca leram a Bíblia toda
doutrinas, entenda, a sua religiosidade não lhe salva. Não, mas eu conheço as doutrinas da graça, da aprovação total. Não. Você precisa de vida. E essa vida é manifestada numa reação de amor a Deus, pelo conhecimento da sabedoria dele, Cristo Jesus manifestado a nós, e assim você vive habilidosamente. Essa é uma verdade na sua vida, é uma realidade da sua vida. Continuemos. Justiça, juízo e equidade. Justiça nos retrata a primeira tábua da lei. Juízo, a segunda tábua, e a equidade, que deve estar em ambas, como diz o puritano Matthew Henry. Para dar ao simples prudência. Aqui nós somos apresentados a uma nova pessoa, o simples. Quem é o simples? O simples é o ingênuo. O simples é o insensato. O simples é o nécio. Para dar ao simples prudência. A sabedoria exige mudança de vida, vida na verdade, vida na integridade, no praticar a justiça, mas ela também é direcionada ao simplório, ao ingênuo, aquele que não tem conhecimento, aquele que não é versado no viver, para que ele se torne, de fato, astuto como a serpente, embora nas coisas do alto, nas coisas da moral e da verdade, ingênuo assim como uma pomba. Então é para conceder entendimento ao simples, conceder entendimento de como se portar, de como viver, de como agradar a Deus, de como ter reverência. Aqui eu lhe dou uma aplicação. Você escuta a palavra de Deus. Como é o seu comportamento durante o culto ao Senhor? Você chega atrasado, você se senta de qualquer maneira, você levanta no meio do culto e bebe água. Você é o simples? Você anda habilidosamente diante de Deus? Você teme ao Deus reverente que concede toda a sabedoria, o ar que você respira? A peça íntima que você veste? O batimento do coração dos seus filhos, se você os tem nesse momento, do seu ente querido? Você compreende quando Tiago diz em Tiago 1,17 que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, aquele que não há mudança nem sombra de variação? Você entende isso? Você entende que você só respira, está aqui sentado e chegou em segurança porque Deus quis? Mais uma ilustração. Imagine um advogado diante de um juiz, numa importante audiência onde vão ser discutidas questões milionárias. Ele se apresenta diante do magistrado, o magistrado depois, não, você pode falar. Você imagina que esse advogado levantaria no meio da audiência e sairia para beber água? Você imagina que ele sairia? Seja sincero, se examine a si mesmo. Com que tipo de postura e reverência você vem diante de Deus? Para que o simples adquira prudência, para que você saiba se portar, para que você saiba se vestir, para que você saiba se falar, para que você respeite as autoridades constituídas por Deus na igreja. Como você trata os presbíteros e diáconos que Deus constituiu sobre você? Com prudência? Com reverência? Ou você é um simplório? Um ingênuo? E aos jovens, conhecimento e bom siso. Os jovens são caracterizados pela sua impetuosidade, pela sua inconstância. Os jovens são caracterizados por serem também esponjas. Os jovens estão sempre aprendendo. Quem tem filhos pequenos ou teve, lembra que o seu filho praticamente imita seus comportamentos. Você às vezes não precisa nem ensinar algo, ele por lhe ver fazer, ele imita. O seu filho vai imitar o seu comportamento. Então, se você é um homem, é um pai, é uma mãe que chega, trata a igreja de qualquer jeito, trata as coisas de Deus de maneira relapsa, ele vai imitar esse comportamento. Mas se você ama o Senhor, se você o teme, se você o busca, ele vai imitar este comportamento. Liderar é sobretudo dar exemplo. Nosso Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos para nos dar esse exemplo, para ensinar os jovens diante dele que nós somos pó, jovens, insignificantes. Ele é o eterno Deus, o Senhor, aquele que não se cansa nem se afadiga. Ele é aquele que desde o princípio estava com Deus e era o seu arquiteto. Ele é aquele que por meio dele tudo que foi feito se fez. Nada do que existe foi feito se não fosse feito por meio dele. Ele é a palavra eterna de Deus. Ele é o Pai da eternidade, então ele tem a autoridade e a supremacia para chegar diante de cada um daqueles seus filhos que o Pai lhes entregou, as ovelhas que lhes são dadas pelo seu Pai, e falar: sentem, filhos, e aprendam a sabedoria do Senhor. Ouça o sábio e cresça em prudência. Ora, o sábio também poderá aprender do Senhor Deus. A verdadeira sabedoria consiste na humildade. Provérbios 15:33, neste livro, o Senhor Deus assim nos fala: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Diante da honra vai a humildade. Jamais o sábio poderá viver em uma vida de arrogância. O temor do Senhor é aborrecer o mal e a arrogância, a soberba.
Senhor odeia a arrogância. Então o sábio será sobretudo humilde e buscará aprender, e buscará sorver, e terá fome e sede de justiça, de crescer em sabedoria. A boca do sábio procura a sua instrução. Ora, este leite aqui dado é um leite que alimenta não apenas os simplórios, os simples, mas também alimenta o sábio. A comida aqui, a fartura neste banquete, tanto para os simplórios como para os instruídos, tanto para os experimentados no caminho da fé, os doutos, os eruditos, como para aqueles que começam a entender as doutrinas fundamentais da vida cristã. A sabedoria é que não pode, de forma alguma, ser negligenciada, e o rei Salomão diz: ouça o sábio. O sábio é caracterizado por ouvir a palavra de Deus. É interessante perceber como, principalmente nos cultos de oração, como as nossas cadeiras são vazias na igreja. É interessante perceber muitas vezes a negligência com ouvir a palavra de Deus. Ou ainda que um corpo esteja presente, o ouvir ativamente, o ouvir agressivamente, o ouvir com fome, como Jacó que lutou com Deus. É assim que você ouve a palavra de Deus? Você medita no texto que foi dado? É objeto da sua discussão no seu culto doméstico, à noite, na sua casa, quando termina a pregação? Você se prepara em oração, em consagração diante do Deus Santo, antes de achegar-se a Ele, ouvir a pregação da palavra e, portanto, ouvir a sua voz? É a voz que faz tremer os montes. É a voz que faz saltitar o Líbano. É a voz que faz com que a terra se aquiete. É dessa forma que você se prepara? Se não, ouça o simples, assim como ouça o sábio. Arrependa-se, se essa não é a sua maneira de viver, ou não é a postura que busca o seu coração. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade. E aqui nós temos uma ponderação muito interessante. Crescer em conhecimento de Deus é mais do que crescer em conhecimento intelectual, já vimos, é um crescer habilidoso, é um crescer prático, mas crescer no conhecimento de Deus é a própria vida eterna. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviastes. Oséias 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 4, verso 6, o meu povo é destruído, perece, porque lhe falta conhecimento. Eu lhe pergunto, você tem fome de ouvir a palavra de Deus? Ela é o seu mantimento? Você ouve ativamente? Ela é mais importante do que as riquezas? Você pode dizer, como autor proverbial, a sabedoria é melhor do que os rubis, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. É assim na sua vida? Deus tem agido no seu coração dessa forma? A palavra de Deus é objeto da sua meditação, é objeto da sua vida. Você pega cada área da sua vida e norteia em torno dessa palavra, que é pura, que é inerrante, que é infalível, que é perfeita, que é totalmente inspirada, que é divina. Ou você vive de acordo com o que diz a psicologia moderna, ou você vive de acordo com o humanismo, ou você vive de acordo com o feminismo. Aqui ele fala, ouça ao sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade de conhecer a Deus. A vida eterna será maravilhosa, porque nos céus, eternamente nós estaremos diante daquele que é eterno, a todo momento desfrutando de suas delícias, da sua presença. Não existirá mais luz do sol, seremos iluminados por aquele que está sentado no trono e pelo Cordeiro. Não existirá doença, ou morte, ou fome, porque nós estaremos diante da fonte da vida. O nosso coração é dele e ele será nosso, umbilicalmente ligados a Cristo. Isso começa aqui. Se você não tem um antegozo do céu aqui, se você não está vivendo com Cristo aqui, se Cristo não é o seu prazer, o seu deleite, se você não pode dizer como o salmista inspirado fala, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do seu coração. E se você se deleita em Deus, os desejos do seu coração serão os deleites de Deus e não os seus. Se isso não está acontecendo na sua vida agora, arrependa-se, clame a Deus, achegue-se a Ele que é misericordioso e compassivo, longânime assaz benigno, tardio em irar-se, pronto para perdoar. Busque-o, agarre-se a Ele. Fale, Deus, a minha vida cristã é uma farsa. Eu sou um crente seco, vazio, eu não estou cheio do Espírito Santo, o meu coração é cheio de ira, de raiva, eu não tenho ouvido a tua palavra com todo o meu coração, eu não sou esse sábio, eu sou o simplório, o tolo, o insensato, o nécio, o ignorante, mas eu quero me converter pela tua repreensão. A sabedoria assim nos convida. Aqui ainda neste livro 1, por favor, acompanhe comigo, no verso 20 em diante. Diz assim a palavra do Senhor:
praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Você entendeu? Quando esse espírito é derramado sobre você, quando esse poder, essa graça, essa virtude do alto é derramada sobre você, você irá atentar para essa repreensão, porque é Ele que lhe conduz a tanto, e você saberá as palavras. Esta é a aliança que farei com eles. Escreverei as minhas palavras no coração. As palavras de Deus estão escritas no seu coração. Eu não me refiro a decorar trechos da Bíblia. Eu me refiro a viver conforme ela fala. Eu me refiro a fazer delas a sua meditação. Elas norteiam suas decisões. Cada vez que a sua carne quer algo, e a palavra de Deus quer um outro algo, e você não faz a sua vontade carnal, ímpia e corrompida, e obedece à vontade de Deus, o pecado é mortificado em você. Você morreu e Cristo viveu. Essa é a realidade na sua vida. Ouça o sábio. Cresça em prudência, instruído, adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Se você crescer em habilidade e em sabedoria, você será uma bênção para si mesmo, para a igreja, para os ímpios. Crescendo em sabedoria, em entendimento, em provérbios, você será capaz de, em primeiro lugar, ser um conselheiro. Nós estamos vendo uma derrocada da nossa juventude. Nós estamos vendo meninos de 35 anos jogando PlayStation em casa. Nós estamos vendo, claramente, casais desestruturados. Nós estamos vendo o feminismo, a bancarrota, destruindo as igrejas que hoje se transformam mais e mais em sinagogas de Satanás. Nós temos visto uma completa falta de conselho. O nosso momento histórico, o nosso contexto é como o contexto de Juízes. Naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bom aos seus olhos, ou seja, não havia liderança, não havia conselho da palavra. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Eu lhe pergunto, essa é uma realidade da sua vida? Você está se tornando um conselheiro? Você, sendo semelhante ao seu Deus, sendo imitador de Paulo, como nós lemos hoje na palavra do Senhor em 1 Coríntios 11:1, e como está em Efésios 5, você é imitador de Deus como filho amado, você se torna conselheiro, é um dos nomes do Senhor, um maravilhoso conselheiro. Você torna-se um conselheiro para as pessoas ao seu redor. Você tem uma palavra de vida, você tem uma palavra que busca a Deus e que incentiva as pessoas a buscarem, a examinar as suas próprias vidas. E não entenda que isso significa não apontar seus pecados com amor. E não entenda que isso significa não exortá-las. O próprio rei Salomão, neste livro de Provérbios, Provérbios 27:6, ele ensina da seguinte maneira: leais são as feridas feitas por aquele que ama, mas os beijos do que odeiam são enganosos. Cuidado com os aplausos. Muitas vezes aqueles que mais te amam e que mais procuram o seu bem são aqueles que te repreendem, que te exortam, para lhe colocar no caminho da verdade. Homens, mulheres, servos de Deus, que no convívio pessoal, e homens habilitados e instruídos pelo Espírito Santo na pregação e na oração e no convívio da igreja enquanto líderes, que vão dizer: este é o bom caminho, andai por ele. Você tem ouvido os sábios conselheiros? É o primeiro passo para tornar-se um. Aqui nós vimos que ele adquirirá sábios conselhos, a capacidade de guiar as pessoas. Jó, no livro de Jó, verso 29, ele diz assim: eu era o olho do cego. Jó guiava as pessoas. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se afastava do mal. Uma das características desse homem sincero, reto e temente a Deus, ele era o olho do cego. É muito bom ser um conselheiro dos príncipes e dos reis, mas é muito mais útil, proveitoso e ao mesmo tempo muito mais caridoso, essa é a melhor palavra, ser conselheiro do pobre, daquele que não tem por quem se aconselhar. Então, crescendo em prudência, você será sábio, ajudar-se a si mesmo, porque se fores sábio, para ti sábio será. Se fores escarnecedor, tu só o suportarás e ajudarás pessoas ao seu redor, crentes e não crentes, sendo tu uma bênção, como foi dito do crente Abraão, o pai da fé, como um intérprete, porque ele diz para você entender, dar significado, para entender provérbios. O próprio Salomão era famoso por expor enigmas, ele
expôs diversas das perguntas, indagações, questionamentos enigmáticos feitos pela rainha do Sabá. Você irá compreender um provérbio. Um provérbio é como se fosse uma noz fechada. Se você não tem as chaves hermenêuticas, as chaves de interpretação, e nós vamos falar da principal, primeira e fundamental chave no versículo seguinte, você fica com essa noz fechada. Você ouvirá a palavra culto após culto, dia após culto, e permanecerá endurecido, permanecerá fraco, permanecerá um crente em estado de inanição. A noz ficará fechada se você não clamar, se você não buscar em Deus, na sua graça, e ter um espírito ensinável para crescer em sabedoria. O entender o enigma é entender a palavra de Deus. A palavra de Deus até tem textos que são difíceis. A nossa confissão de fé nos deixa claro que as coisas essenciais da salvação são claras, são muito evidentes, de tal forma que qualquer pessoa poderá chegar a essa compreensão. Contudo, existem sim pontos na Escritura que são mais difíceis em seu entendimento. Aspectos que ultrapassam as doutrinas fundamentais, mas que estão aqui para que nós a conheçamos. Devemos conhecer todo o conselho de Deus. O apóstolo Pedro, falando de Paulo, diz: como disse o nosso amado irmão Paulo, dentre as suas outras escrituras, mostrando o caráter escriturístico dos textos do Novo Testamento, textos de difícil compreensão, que os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. Assim torcem das teologias da prosperidade, assim torcem os pastorados femininos, assim torcem aqueles que não andam com o Senhor e que se transformam, pois, em sinagogas de Satanás. Cegos que são condutores de cegos. Nós devemos compreender as chaves para interpretar a palavra de Deus e o livro de Provérbios, pois assim, e apenas assim, nós encontraremos a vida. E após traçar todos esses aspectos estruturais, nós vemos qual é o resultado do sábio. O que o sábio faz para si e para os demais? Vamos folhear comigo, por favor, Provérbios 10. Só vamos ler esses rápidos textos e chegar no principal. 10:17 diz assim: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações dos homens. Essa palavra está sendo proferida, proclamada, e se ela estiver sendo proclamada com fidelidade, ou ela irá trazê-lo para próximo de Deus, ou ela irá afastá-lo dele. Ou eu estou pregando falsamente, não de acordo com a palavra, e serei julgado no dia do juízo, diante do Deus Altíssimo que tudo vê. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ou prego com fidelidade, e essa palavra ou vai lhe amolecer, ou lhe endurecer o coração. É assim, é com esse sentimento que nós devemos vir ao culto, que nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos na casa do Senhor. É com esse sentimento ensinável, é com esse sentimento de quem espera que Deus faça algo diferente. Você vem à casa de Deus esperando que seja mais do mesmo? Ou você vem, algo maravilhoso irá acontecer, algo poderoso irá acontecer, um enigma será desvendado. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Você acredita nisso? Ou você meramente decorou o texto? Provérbios 12, verso 1, diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece ou odeia a repreensão é estúpido. Você ama a disciplina? Você ama ser disciplinado por Deus, por um irmão? Ou você tem uma reação de não, de desculpas ou de apontar o defeito das outras pessoas? Ou você tem o espírito de não, realmente eu tenho que me examinar, eu preciso melhorar? Se você não ama a repreensão, se você tem um espírito duro, que quando a palavra lhe é dada, expõe os seus pecados pela luz da verdade, acredite, você é o tolo, você é um insensato, e não anda no caminho da sabedoria. E por fim, eu quero que vocês percebam Provérbios 15, 24, sobre as características do sábio, básicas. E ele nos mostra o seguinte: para o sábio há o caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno abaixo. O caminho do sábio é o caminho da vida. O caminho da vida é Cristo Jesus. João 14, verso 6, o Mestre Supremo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é aquele que foi dado pelo Pai ter vida em si mesmo. Ele é o unigênito Filho do Pai. Ele é a razão das nossas existências. Ele é o sustentador da vida, do cosmos, do universo. Você entende que nesse momento a Terra faz um movimento de rotação? Que ela faz uma translação ao redor do Sol? Que cometas passam e não se chocam e não explodem tudo. Por quê? Porque Ele está sustentando todas as coisas
acima da palavra dele? De que forma você vem ao culto do Senhor? De que forma você trata a sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus entes queridos? Você realmente entende quem ele é? Porque entender quem ele é coincidente com o que nós vamos falar agora. O princípio da sabedoria. Esse é o verso principal, no qual todos esses foram uma mera preparação para que cheguemos a este aspecto, o temor do Senhor. Para falar do temor do Senhor, vamos primeiro ler o verso 7 novamente e fazer algumas considerações. Diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Algumas traduções dizem: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou o princípio da ciência. Você poderá encontrar dessas diversas formas. A análise principal é que este é o tema, este é o versículo-chave para a compreensão do livro de Provérbios. Este é um versículo-chave para a compreensão de todas as Escrituras. Há algumas formas como nós devemos analisar o temor do Senhor. Primeiro, há um temor do Senhor que não é o temor que conduz a vida e a salvação. Há um temor do Senhor do descrente. Você sabia disso? Tem descrentes que vão ter uma espécie de temor, mas não é o temor conduzido pelo perfeito amor. 1 João 4,18, o apóstolo João, o apóstolo do amor, diz assim: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Temos aqui uma antinomia, uma contradição aparente, uma aparente incompatibilidade entre duas verdades evidentes. A verdade de que o temor do Senhor é necessário, é o princípio da sabedoria, e também a verdade de que o perfeito amor lança fora o temor. Parece contraditório. Não se nós interpretarmos a Escritura pela Escritura. Há um temor do Senhor no descrente. O temor do Senhor no descrente é o medo do inferno, e é saudável que ele tenha. Porque quando nós observamos a natureza do homem não regenerado, no homem não nascido de novo, nós percebemos a sua total inabilidade de se aproximar de Deus. Isaías, a palavra do Senhor, nos ensina, em Isaías 64:6, um texto de vital importância para a compreensão disso aqui. Isaías 64:6, ele nos diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Você, que não nasceu de novo, que não entregou a sua vida a Cristo pela graça do Espírito Santo, você está nesse estado. Tudo o que você faz, até uma caridade, é uma obra de imundícia diante de Deus. Você está morto em delitos e em pecados. E você morto não pode se salvar. Você está na seguinte situação: você não obedece a Deus, você não teme a Deus, e temer é uma ordem. Deus lhe dá uma ordem que você é absolutamente incapaz de cumprir. Você, ao contrário, viola essa ordem a todo momento. O Senhor Deus nos deixa claro no Salmo 36, verso 1 assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aquele que não nasceu de novo, escute, eu não estou falando de vir para a igreja, eu não estou falando de bater seu ponto e entregar seu dízimo, eu estou falando de nascer de novo, de ser participante da natureza divina. Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, de viver nas promessas, de conduzir a sua vida, de querer ser insaciável, de reconhecer sua debilidade, de ter uma relação de amor com Deus. Se isso não é uma realidade na sua vida, se você é um mero religioso, essa palavra também é para você. Se você não conhece o Evangelho, se você não ouviu, essa palavra é fundamentalmente direcionada a ti. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O apóstolo Paulo, no aspecto que os reformadores chamam de o aspecto catedrático da fé, Lutero diz que se tivesse que arrancar a Bíblia toda dele, deixasse Romanos 3. Ele diz assim: não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Esse é o estado do homem natural, incapaz, morto em delitos e pecados, completamente morto, totalmente depravado em sua mente, em suas afeições, em suas emoções, em seu corpo. E essa depravação atinge toda a criação, e a criação geme em expectação pelo julgamento de Deus para estes filhos da ira, vasos de perdição. Porém Deus, segundo o beneplácito da tua vontade, segundo a riqueza da sua misericórdia,
para a manifestação do seu amor, da sua glória, elegeu alguns antes da fundação do mundo, para que fossem seus filhos, para que neles fosse gerada uma nova vida. Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9, diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. Essa eleição não se baseou em nada em você, não se baseou nas suas forças, não se baseou no seu vir na igreja, não se baseou em nada que você terá, se baseou unicamente, exclusivamente na graça exclusiva de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé não é uma coisa que você desenvolve, eu vou ter fé. Não, isso não vem de vós, é dom de Deus. No livro de Atos nós vemos: não sabes que é a benignidade de Deus que te conduz ao arrependimento? Você não tem arrependimento de si mesmo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que nenhuma carne se glorie. Vocês foram criados em Cristo Jesus, feitura dele, para viver em boas obras. Então a santificação é uma evidência da conversão. Você pode até, no momento inicial, não desenvolver essa santificação, mas analise a sua vida cristã. Você tem crescido em santidade? Você tem sido diferente? O seu coração tem ardores por Cristo? Você está vivendo em santificação? Esse é um sinal da eleição. Se não, você só pode fazer uma coisa: nessa encruzilhada entre a sua incapacidade de se salvar, sua absoluta incapacidade, total incapacidade, e a sua necessidade de salvação, clamar a Deus. Talvez haja misericórdia. Deus salvou aqueles seus, aquelas suas ovelhas, assim como Cristo, a palavra de Deus nos fala em Efésios 5:25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Ele não se entregou por todas as pessoas, se entregou pela sua igreja, pelos seus eleitos. Na oração sumo sacerdotal, o nosso mestre orando fala: não oro por estes, não oro por todos, oro apenas por estes. Ele está orando por alguns. João 17, nós vimos isso de uma maneira muito clara. Ele ora de maneira específica, ele ora por um povo eleito, chamado. Verso 6 em diante: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, é por esses. Ele nem sequer ora pelo ímpio, pelo perdido, por aquele que não é eleito. Ele diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Essa expiação é claramente limitada, e eles serão atraídos para Deus. E no livro de Provérbios nós encontramos que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós encontramos assustadoramente para o ímpio, dizendo o seguinte: 7 vezes cairá o justo e levantar-se-á, mas o ímpio será lançado em destruição. Aqueles que são eleitos de Deus andarão em graça, crescerão em santidade e em vida. Eles viverão habilidosamente, eles terão a habilidade da sabedoria. Eu lhe pergunto: você tem crescido em santidade? Deus é o centro da sua vida? Você vive habilidosamente? Ou você não tem reverência ao Deus que é tão santo que os anjos não podem contemplar? Ou você não tem reverência com esse Deus, temor, reconhecimento à tua santidade, à sua aceidade? Ele não precisa de você, ele não precisa de anjo, ele não precisa de nada. No princípio criou Deus. Na Bíblia hebraica a tradução seria como Deus no princípio. A Bíblia começa com Deus, na Bíblia hebraica, no princípio. E quando nós vamos no livro de Apocalipse, termina com Amém. Cristo é o Amém. Deus no início, Deus no fim. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o ser todo-poderoso. Ele é santo de tal forma que os anjos, nem os céus são puros aos seus próprios olhos. Quem dirá o homem que é abominável e corrupto, que bebe iniquidade como se fosse água? Leia depois o livro de Jó, capítulo 15. Leia orando a Deus para falar com você nesse versículo. Você entende que esse Deus tem que ser objeto de seu temor, de seu respeito, de sua reverência? Ele é a máxima autoridade. Ele é a máxima autoridade, não há autoridade que não tenha sido constituída por ele. Temê-lo é o princípio da sabedoria. Só que você não pode temer a quem não conhece. Conhecer a Deus pressupõe entender quais são os seus atributos. É por isso que um texto correlato, em Provérbios 9, verso 10, por favor acompanhe, nos ensina assim: o temor do Senhor é
é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é a prudência. Você sabe que Deus é santo. Você entendeu, já estudou a santidade. Você entende que Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, que de maneira nenhuma Ele terá o culpado por inocente. Eu entendo, intelectualmente. E como é que a sua vida se manifesta nisso? Como é que é você na praça, o seu nome é limpo? Como é que é você com o funcionário, com o chefe? Como é que é você com a esposa? Como é que é você no seu proceder? Você é alguém que eu possa contar, veja aqui, esse homem está exalando o bom perfume de Cristo. Essa mulher é uma mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede em finas joias, ela é rara. Troque virtuosa, pode assim, mulher submissa, quem achará? Procure no mundo. É você. Você vive assim, você está crescendo nisso, ainda que com debilidades, que conhecendo suas falhas, você quer caminhar desta forma. Isso é um resultado de um conhecimento reverente do amor e das perfeições e dos atributos de Deus. O temor do Senhor não se confunde com o temor do Senhor ter tido pelo crente. Nós vimos que o crente, nesse estado de desespero, ele tem ódio a Deus, ele tem repulsa, ele tem no máximo um instinto de autopreservação. Mas o temor que o crente tem a Deus é um temor reverente. É pensar, Ele me ordena operar a minha salvação com temor e com tremor. E Ele diz que é Ele que faz isso em mim. Quem sou eu para que me salve, miserável pecador? Fui eleito, isso é uma graça sem tamanho, vou obedecê-lo. Não quero feri-lo, Ele é o objeto da minha vida. João 14, 21, o Senhor Jesus nos ensina: aquele que tem os meus mandamentos, tem, conhece, compreende e os guarda, obedece, põe em prática. Esse é o que me ama. E eu amarei, e meu Pai me amará, e me manifestarei a Ele. Você vive em obediência à palavra de Deus? Se não, você não ama. Com Deus não tem amar de boca, Jesus, Senhor, Javé, Deus dos exércitos. Você ama Ele? Você o ama de coração? Você o busca? Ele é a razão de sua vida? Você quer realmente, Senhor, não estou conseguindo, sou falho, sou pecador, mas eu quero, por amor ao Senhor, por gratidão pelo que Tu fizeste em meu lugar, pela morte substitutiva naquela cruz, que pagou o preço dos meus pecados, o escrito de dívida que existia contra mim, Ele cravou, está consumado. Então eu vou viver, a minha vida é sua. Morra eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive através de mim. Essa é a realidade na sua vida, ou você é um mero esquentador de banco de igreja? Reflita. Como é que você lê esse texto aqui? Como é que você lê essa palavra? Como você ora a Deus? De que maneira você o busca? Com reverência, com temor, com gratidão? Ou com um protocolo que lhe foi ensinado? Os homens mais conhecedores das Escrituras na época de Cristo o crucificaram. Disseram, só Pai Barrabás. Não é um mero conhecimento intelectual. É um conhecimento do coração. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Primeiro passo para o temor do Senhor é perceber que há uma diferença entre esse temor do crente, um temor de medo, que lhe paralisa, que lhe leva à destruição, e um temor reverente, de gratidão, tomando posse das promessas de Deus. Poxa, eu ainda não sei se eu sou salvo, não tenho certeza da minha salvação. Existe uma promessa, existem promessas, se apegue a elas, lute, pedir, dá-se-vos-á, buscais e encontrarei, bateia, dá-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Você está pedindo, você está batendo, você está arrancando a porta, como o Senhor já pregou aqui? Ou você está amolecido, amortecido? Essa sim é um sinal de perdição. Peça, busque, clame, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Você clama a Deus, você já clamou a Deus, porque esse é um ponto básico para adquirir essa sabedoria. Provérbios 2, verso 1 em diante. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, como que há de mais precioso a sua vida, e como um tesouro escondidos a procurares, cavando, destrinchando. Li o texto da Bíblia, não entendi esse texto. Não vai na frente não, para, volta, pergunta ao presbítero, pergunta ao pastor, não entendi esse texto, o que o Senhor quer falar comigo? Ora, pede a Deus, você não passa pelo texto sem entender, você cava como alguém que procura um tesouro. É assim que você lê as Escrituras, é assim que Ele lhe ordena que você lê, cavando o tesouro, como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, que é o nosso alvo.
e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É um escudo para os que caminham na sinceridade. Há ímpios que são doutos e eruditos, mas que jamais vão conhecer o Senhor, que vão morrer na sua sabedoria. Para os gentios, Cristo, Jesus, um judeu, nascido numa manjedoura, criado numa região pobre chamada Nazaré, vim caminhar e dizer que ele e o Pai são um, que ele é Senhor, que ele é Deus, que é digno de adoração. De jeito nenhum, isso é loucura para os gentios. Isso é um absurdo, isso é uma heresia, isso é uma blasfêmia para os judeus. Ele é a sabedoria. Cristo Jesus é a sabedoria. Ele é o auge da sabedoria. Ele é a própria sabedoria. No livro de Provérbios, lendo esse livro, você vai ver que ele é personificado como a Senhora Sabedoria. Cristo Jesus foi feito por nós sabedoria, justiça e santificação. Ele é a sabedoria. Ele é a plenitude do saber. Ele é o princípio da sabedoria. Ele é a fonte inesgotável. Temê-lo é o motivo, é o centro da sua vida. Após terminar o livro de Eclesiastes, o rei Salomão disse: o que tem das coisas que tenho visto, o principal é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. O temor do Senhor para o crente é viver uma vida de reverência, é conhecer os atributos de Deus, é deleitar-se nele, é tê-lo como um amigo, mas com toda reverência, com temor e tremor, porque o nosso Deus é santo consumidor, é fogo consumidor. Por que temos que dizer isso? Porque nós estamos vivendo numa época onde tem gente fazendo batismo de tobogã, onde a ceia do Senhor está para ser realizada no domingo, está brincando, pensando na vida, assistindo filme, onde o dia do Senhor é desrespeitado, onde há uma insubmissão nas casas, nos lares. O homem deixou de portar-se varonilmente, ordenar a sua casa: isso aqui é até aqui, isso aqui é dessa forma. Acabou, isso não está existindo mais. E ai de quem levantar a boca para falar: mas as Escrituras dizem: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa palavra é a palavra eterna, e ela nos ordena viver em reconhecimento, em reação a esse amor temeroso. É assim que você vive, é dessa forma que está a sua vida. Se examine. É assim que estão as pessoas que estão ao seu redor, que dizem a paz, meu irmão, que se dizem crentes, mas que vivem, vestem, se falam de qualquer maneira. Há muita diferença entre você e o ímpio. Como é a sua relação com Deus? Ela está crescendo ou continua aquela coisa seca e fraca? Você por acaso deixou o primeiro amor? Você precisa, para crescer em sabedoria, remover um ídolo chamado temor dos homens. Nas Escrituras nós vemos muitas vezes isso. O Deus Todo-Poderoso dá ordem ao profeta Samuel para que ordene por sua vez ao rei Saul, homem ímpio e mau, que matasse todos os amalequitas, todos, até as crianças de peito, animais, todos, e não deixasse nada vivo. Mas ele, quando Samuel vai: e que barriga de ovelha é essa? Não, é porque eu quero fazer sacrifício ao Senhor, é porque eu temi o povo. Ele temeu o povo, ele temeu os homens, mas não temeu a Deus. O temor do Senhor não pode jamais ser ofuscado pelo temor de qualquer outra coisa. Deus Todo-Poderoso é o Deus absoluto, Criador dos céus e da terra. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Isso é uma realidade na sua vida. Eu não me refiro apenas a imagens de gesso, de ouro e de prata, como nós cantamos agora no Santo Salmo, a palavra de Deus, o Salmo 115. Mas eu me refiro aos ídolos do seu coração, a sua vaidade, a sua ira, o seu orgulho, a sua cobiça, mas sobretudo ao temor dos homens, a querer ser aplaudido pelos homens. Todos nós temos um risco nisso, até mesmo aqueles que nasceram de novo. Olhem, por favor, Gálatas 2, no verso 11. Qual é a postura do apóstolo Pedro? Aquele a quem o Senhor Jesus já tinha dito: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Olha o que ele diz no verso 11, capítulo 2, verso 11 do livro de Gálatas. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti, apóstolo Paulo, face a face, porque se tornara repreensível. Era um apóstolo. Pedro, Tiago e João eram considerados as colunas da igreja. O apóstolo Paulo resistia na cara, porque era repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, daqueles que eram chamados judaizantes, porque eram judeus de origem, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo da circuncisão. O apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro aqui pelo seguinte: porque isso significaria um retorno a um aspecto judaizante, que a nossa salvação é plenamente pela
já ultrapassados, já cumpridos em Cristo, que apenas apontavam para o autor e consumador da nossa fé, tipificando. Mas ele também dá um exemplo claro: olha, você está querendo um favor, o bem-estar dos judeus, e ao mesmo tempo ser aceito entre eles. Antes de temer a Deus, compreenda, um pleno temor do Senhor, a plenitude do conhecimento do Senhor, jamais poderá ser medida pelo temor dos homens. Né? Talvez a pessoa me ache assim, eu não sei, tal irmão vai achar isso, ou pastor, ou presbítero, não importa. Não importa, se Deus lhe mandar falar, fale. Pode ser o pastor, pode ser o presidente do Supremo Conselho da igreja, não importa. Viva de acordo com a palavra. Tema a Deus, é melhor temer a Deus do que aos homens. Viva para obedecê-lo. É apenas assim que você vai conhecer o temor do Senhor. Quando ele for o seu respirar, quando ele for o seu sangue fluindo dentro do seu corpo. Você está vivo? Ou você tem ainda outros ídolos que não o Senhor? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura nem em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Você entende essa palavra? Você medita nessa palavra? Você medita nela dia e de noite? Ou você tem ídolos no seu coração? Às vezes é Cristiano Ronaldo, às vezes é o futebol, às vezes é a sua aparência, às vezes é o seu curso, é a sua faculdade, ou o temor do Senhor é a razão da sua existência. E a sabedoria lhe é mais excelente do que adquirir o ouro e a prata. Examine-se. Por fim, para finalizar, um último aspecto a considerarmos é Deus como o temor do crente. Você entendeu bem? Deus como o temor do crente. Jacó, ele, em determinada circunstância, faz votos ao Senhor, e quando ele refere-se ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de seu avô Abraão e de seu pai Isaque, ele diz assim, após voltar e encontrar-se com Labão: se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, entenda, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. E mais uma vez, no texto adiante, nós vemos o seguinte: e assim Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. Deus é o próprio temor da igreja. Deus tem que ser o seu temor. E você tem que ter consideração no porquê temê-lo. Primeiro, os homens se assustam com os anjos. Olha no livro de Apocalipse, último capítulo, você vai ver o apóstolo João pela 2 vezes se ajoelhando diante do anjo. E você vê o anjo e fala assim: não faça isso, eu sou seu conservo. Adora a Deus. Um anjo tão esplendoroso, tão poderoso, tão cheio de luz e de santidade dada por Deus, era tão magnificente diante do homem que o homem temia. Vocês lembram de Zacarias, esposo de Isabel? Ficou estupefado diante da visão do anjo. Vocês lembram? Um anjo pode gerar esse efeito em um homem. E Deus? Mesmo dele sendo o seu salvador pela graça, você tem todo o dever de reverenciá-lo. Isaías capítulo 6. Quando o profeta Isaías, numa teofania, de uma manifestação, de uma fagulha de Deus, ele não viu Deus não, porque ninguém pode ver Deus e viver. Deus habita na luz inacessível, a qual nenhum homem jamais viu, nem jamais poderá ver. Ele viu uma manifestação pequena da glória de Deus. E ele viu que os serafins, seres de fogo, seres que não tinham pecado, santos, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 voavam, prontos para obedecer às ordens de Deus, e com 2 cobriam os pés. Assim como Moisés, tira a sandália dos teus pés, a terra onde pisas é santa. E clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Era com esse temor, com essa visão, que Isaías, que antes tinha falado oráculos de maldição, leia Isaías 3, ele invoca o oráculo de maldição sobre si mesmo, ele diz: ai de mim, ai de mim. Um homem santo, um sacerdote, um profeta, um homem de Deus, mas quando esteve diante da pureza, da luz, daquele que é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, daquele que habita no alto e sublime trono, ele viu a sua imundícia e disse: ai de mim. É assim que o crente deve relacionar-se com Deus, sabendo que Ele é Salvador, sabendo que Ele é Senhor, mas temendo, voz baixa, com toda reverência, com todo tremor diante do Senhor. É assim que você se aproxima dEle. É assim que você se comporta na igreja. Ó Deus, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Ó, que você não seja um mero decorador de fórmulas soteriológicas para a salvação, e um mero repetidor de salmos, mas que você, quando for cantar esses salmos, palavra de Deus inspirada, inerrante. O apóstolo Paulo fala: sabendo desde a início as sagradas letras, Timóteo, que podem fazer o sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Essas letras você canta de qualquer jeito, ou você canta com a sua alma.
sabedoria para viver habilidosamente. Tema a Deus e não aos homens. Entenda que a expressão máxima do temor é o próprio Deus. Deus é aquele que fala que nós temeremos até a sua própria bondade. A bondade de Deus é motivo de nós o temamos. Oséias, por favor, abram comigo, já estamos terminando. Oséias capítulo 3. A palavra do Senhor nos diz assim: temerão o Senhor e a sua bondade. Temerão o Senhor e a sua bondade. A bondade do Senhor é temível. É temível você ter, além dos alimentos, gostos variados dos alimentos. É temível você ver a multifacetariedade de cores. Oséias 3, verso 5. Temerão o Senhor e a sua bondade. Jó 42, verso 5 também. Um outro trecho que nos fala desse ponto. Jó, capítulo 42, no verso 5 e 6, diz assim a palavra de Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essa é a postura de Jó. Ele estava recebendo o ouvir de Deus, a voz de Deus. Deus estava atendendo o seu pedido e se manifestando a ele. Não dando respostas como que dando satisfação, mas mostrando que ele era com Jó. E Jó se abomina diante da presença de Deus. Um homem santo, íntegro, reto, sincero. O que nós podemos concluir, meus irmãos, é que nós temos que nos regozijar mediante a visão e a percepção do perdão de nossos pecados por meio de Cristo. Cristo é o temor do Senhor, Cristo é o Deus a ser temido e Ele é a própria sabedoria. Nós vemos claramente em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, já citamos, Cristo é justiça, é justificação e redenção. Justiça, porque como está em Provérbios, o que condena o justo e o que liberta o ímpio, abominação são para o Senhor, tanto um como o outro. Por meio de Cristo, você, que merece o pecado, foi absolvido. Justiça lhe foi imputada, a justiça dele é imputada a você, não infundida. Você é um pecador miserável, eu sou, nós somos, mas a justiça dele é imputada a nós. Ele, moído, nós salvos, por meio de Cristo, no mistério e na sabedoria, na plenitude da cruz. Deus justifica pecadores. Pecadores, porém justificados. E nisso nós percebemos que o temor de Deus deve nos fazer trazer aos nossos corações, às nossas almas, meditações e afeições, um caminhar seguro, piedoso e alegria com Deus Todo-Poderoso, sabendo que Ele é o objeto da nossa adoração, que Ele é o fim supremo e principal da nossa existência. Temer a Deus, portanto, significa conhecer a sua sabedoria, obedecendo-a, vivendo habilidosamente por ela, não se sujeitando ao temor dos homens, reconhecendo a sua insignificância e sabendo que o Santo Deus ouve-se graciosamente por você. E diante disso, você irá adorá-lo com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Apocalipse 15, verso 4, nos diz assim: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o seu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Deus seja glorificado. Vamos fazer uma oração. Eu gostaria de pedir, por favor, ao presbítero Jonan que fizesse uma oração para que nós dessemos continuidade a todos. Santo Deus, Pai eterno, louvado e bendito, exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós estamos agradecidos pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, entoando salmos, ouvindo a leitura dos textos